Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal de entrevistas sobre sustentabilidade. Na edição de hoje, vamos falar sobre a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mais conhecida como Embrapa, que esse ano completa 49 anos de atuação no Brasil. Na trajetória da empresa, são abundantes os relatos de impactos positivos na economia e no meio ambiente brasileiro. Por meio de inúmeras pesquisas, a Embrapa cumpriu e continua cumprindo papel essencial na conquista da evolução do setor agropecuário do país, rumo à agricultura mais sustentável, produtiva e diversificada. Quem fala conosco hoje faz um balanço do agronegócio brasileiro e das quase 5 décadas de atuação da Embrapa é o presidente da empresa, Celso Moretti. Fique com a gente. Começar então o nosso Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Presidente, primeiramente seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista. Olá, Sara. Sempre uma grande satisfação estar aqui no Planeta Campo com vocês no Canal Rural. Satisfação é nossa. E eu começo te perguntando, né? A Embrapa completou os seus 49 anos, são praticamente 5 décadas de história e você faz parte aí de um período importante, né, dessa história, antes mais na parte técnica e agora na presidência. Eu queria que você fizesse um balanço do seu trabalho dentro da empresa durante esse período. Nesse ano nós completamos 49 anos de uma trajetória de grande sucesso, né, que contribuiu para a transformação do agro brasileiro. Agora acabamos de entrar no ano 50 da Embrapa, então daqui até abril do ano que vem, é uma série de eventos técnicos e, enfim, alusivos a esses 50 anos da Embrapa. Espero estar mais vezes aqui com vocês no Canal Rural. Mas é verdade, Sara, a Embrapa contribuiu, junto com outros parceiros, as universidades, as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, os órgãos de assistência técnica e extensão rural, principalmente o setor produtivo, obviamente os produtores, o setor privado, para uma fantástica transformação do agro brasileiro, de um país que importava alimentos na década de 70 para se tornar numa das maiores potências agrícolas e ambientais do planeta. Nós fizemos isso baseados basicamente em 3 pilares. Primeiro, nós transformamos os cerrados de solos ácidos e pobres em terra fértil. Depois, nós tropicalizamos plantas e animais, né? Isso principalmente quando a gente olha aí o que aconteceu com a soja, né, que veio lá da China, foi introduzida pelo sul do Brasil e hoje é plantada ali acima da linha do Equador. Estamos fazendo isso com trigo, né, e mais à frente quero falar um pouquinho, Sara, e com quem nos acompanha aqui no Planeta Campo, sobre trigo tropical. E, por último, uma plataforma de produção sustentável, né, com plantio direto, fixação biológica de nitrogênio. E nesses últimos 3 anos, Sara, só para arrematar aqui essa primeira parte, nós, durante a nossa gestão aqui, eu assumi em julho de 2019, nós entregamos 170 tecnologias que foram incorporadas às diferentes cadeias produtivas no Brasil e muita coisa até fora do Brasil, né, no cinturão tropical do globo. Muito interessante, né, te ouvir falar realmente, né, Celso Moretti? A gente falar em produção de trigo, né, da metade de cima do mapa do Brasil. Essa entrada que teve a soja, plantio direto, não tem como não chamar de revolução, né? Eu não tenho dúvida. E eu costumo dizer, Sara, que acho que é uma das maiores sagas que nós tivemos no Brasil. Nós tivemos, enfim, várias outras aí na história do nosso país, mas essa que nós observamos nessas últimas 5 décadas, outro dia eu estava lendo um jornal de 1968, né, e falava da preocupação, né, um recorte de jornal, da preocupação do Brasil naquela época em alimentar, né, uma população que estava chegando ali a quase 90 milhões de habitantes, né? Então, é uma transformação fantástica que nós temos que contar e recontar essa história várias vezes, né? Inclusive para as crianças, né, nas escolas, né? Nós temos acompanhado aí
até um trabalho aí de olho no material escolar, acompanhando a qualidade do material escolar dos nossos estudantes aqui no Brasil. E nas cidades e no campo eles precisam se orgulhar desse trabalho que nós fizemos ao longo dessas últimas 5 décadas. E atualizar esses materiais, né? Porque tem muita coisa boa acontecendo e que precisa ser mostrada e ensinada aí para as novas gerações. Agora, presidente Celso, de lá para cá, né, durante esse período, a sustentabilidade, né, que você comentou, ela se tornou um dos eixos principais aí do agronegócio. O que de melhor que você acredita que está sendo implementado para uma agricultura mais sustentável no nosso país? Olha, Sara, tem um conjunto de tecnologias, né, que foram implementadas aí ao longo dessas últimas 5 décadas, né, que tanto de plantio direto, né, que hoje já ocupa aí quase 35 milhões de hectares, passando pela fixação biológica de nitrogênio, né, o plantio de florestas, o tratamento de dejetos animais, até mais recentemente ao sistema de integração lavoura-pecuária e floresta, né, que tem hoje já ocupam 17 milhões de hectares, né, que tem possibilitado, inclusive, que nós atendamos aí um anseio, né, não só da sociedade brasileira, como do mundo todo, né, de mover na direção de uma economia neutra em carbono, né? Então, nós estamos com tecnologias contribuindo para essa sustentabilidade e também políticas públicas, né? Eu acho que aqui vale a pena ressaltar o Plano Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC+, né, que é coordenado pelo Ministério da Agricultura e que tem as tecnologias da Embrapa ali como base, e também o Plano Floresta Mais, né, do Ministério do Meio Ambiente, né, que trabalha na direção de remunerar aqueles que protegem as matas nativas, né? E nós hoje alimentamos mais de 800 milhões de pessoas, preservando 2/3 do território brasileiro. Legal, presidente Celso. Aproveitando, né, o seu gancho que você comentou do poder público, como que você vê a questão dos investimentos hoje em pesquisa no Brasil? Quanto que ainda dá para evoluir também, o quanto que a gente vem evoluindo? Eu acho que o Brasil ainda investe muito pouco em pesquisa, né? Eu estive agora no mês passado em Israel, assinando um acordo de cooperação com o Instituto de Pesquisa, que é uma referência global em desenvolvimento de tecnologia em agricultura irrigada, enfim, convivência com a seca. E Israel investe 4,7% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil ainda investe 1,2%, não chega a 1,3% do PIB. Então, tem realmente um espaço muito grande para nós crescermos. Acho que o que aconteceu no agro nessas últimas 5 décadas é uma demonstração clara de que vale a pena investir em pesquisa e desenvolvimento, em ciência, tecnologia e inovação. Então, nós temos ainda muito que avançar nessa frente, sabe? Legal, que vale a pena investir e que o produtor entrega também, né? Agora, falando novamente de sustentabilidade, presidente Celso, o que você acredita que ainda precisa evoluir nessa questão no Brasil, né? Dentro de toda essa evolução que a gente já teve, o que ainda dá para melhorar? Quais que são os pontos de atenção? Eu acho que tem várias frentes que nós precisamos melhorar. Lá em Glasgow, né, nós estivemos juntos lá nessa Embrapa, Canal Rural, enfim, outras instituições públicas e privadas, né, mas não tenho dúvidas que passa pela questão do combate ao desmatamento ilegal. Esse é um compromisso firmado pelo Brasil ali na COP26, de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Vejo também que nós estamos vivendo um momento difícil agora, que é a questão da guerra na Ucrânia, né, e que trouxe para a sociedade brasileira algo que nós na Embrapa já sabíamos, desde a década de 70 estamos trabalhando, que é a dependência externa da importação de fertilizantes. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome, né? E então, para que nós realmente possamos ter um pouco mais de tranquilidade, né, e falarmos da sustentabilidade na plenitude, né, nós precisamos avançar nessa redução da dependência, né, dos fertilizantes, né? E, obviamente, toda a questão de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Então, tem um conjunto de ações que nós precisamos realmente fazer
para avançar ainda mais nesse conceito de sustentabilidade, né, para ficar mais tranquilo ainda, né, em dizer que a agricultura brasileira é a mais competitiva, mais sustentável do mundo. Presidente, aproveitando que você comentou, né, sobre a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, você acredita que esse fato ele possa, de certa forma, atrapalhar as promessas aí feitas pelos países durante a COP26 a cumprirem as suas metas, ou são assuntos que não estão tão interligados assim? Não, eu acho que estão, sim, interligados, Sara. Nós já observamos, né, mas agora recentemente, em alguns países, né, por exemplo, Estados Unidos e União Europeia, né, tendo em vista essa crise de segurança alimentar, é impressionante, Sara. Eu fiz uma missão internacional, além de Israel, visitei outros 6 países na África, no Oriente Médio e na Europa, e como essa questão da segurança alimentar ela é central, é uma preocupação. Eu digo que alguns países chegam até a estar em pânico, né, com a questão da guerra na Ucrânia, e a Ucrânia acredita-se que responda aí por a sua produção, um grande país produtor, principalmente trigo e milho, né, por alimentar quase 400 milhões de pessoas, né, e acredita-se também que a safra esse ano na Ucrânia, né, de grãos, ela esteja comprometida em quase 50%, entre 40% e 50%. Então, nós estamos falando aí de quase 200 milhões de pessoas que não vão poder contar com os alimentos ali produzidos. Então, alguns países já estão falando, inclusive, em rever a questão de percentagem do seu território ou de proteção de matas e florestas nativas ou de reservas de proteção ambiental, né, para transformar uma parte dessas reservas em produção, né, para a garantia da segurança alimentar. E isso, obviamente, impacta diretamente nos acordos, nos compromissos ali firmados na COP26. Né? Felizmente, o Brasil, na minha visão, ele está numa posição bastante confortável. Né? Nós utilizamos menos de 8% do nosso território para a produção de grãos, né? E quando colocamos pastagens e florestas, chega aí a 30% do nosso território, né? E contando que nós temos aí pastagens degradadas que podem ser incorporadas, né? Então, o Brasil, na minha visão, não terá problemas de cumprir os seus compromissos. Presidente Celso Moretti da Embrapa, vou pedir sua licença agora, que o Planeta Campo Entrevista vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse nosso bate-papo aqui e trazer ainda a nossa nuvem de tags e também o Planeta em 2032. Não saia daí! Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com Celso Moretti, presidente da Embrapa, que completou recentemente seus 49 anos. E aqui a gente segue com a nossa entrevista. Celso, eu vou te perguntar agora qual o papel do Brasil, né? A gente estava falando sobre segurança alimentar antes do intervalo. Qual que é o papel do nosso país, né, em prover a segurança alimentar mundial, aliando a segurança alimentar à preservação do meio ambiente? O Brasil demonstrou, Sara, ao longo dessas últimas 5 décadas, que é possível produzir no cinturão tropical do globo e preservar o meio ambiente, né? Acho que é importante lembrar aqui que hoje existem, segundo dados mais recentes, algo em torno de 800 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Grande parte dessas pessoas vivem nessa região que é o cinturão tropical, América Latina, África, Sudeste Asiático, né? E as tecnologias desenvolvidas aqui pelo Brasil, pela Embrapa e nossos parceiros, elas têm contribuído para a segurança alimentar em vários outros locais do mundo, né? Hoje o Brasil exporta, né, para quase 200 países aí em todo o globo, né? E muitos dos materiais desenvolvidos pela Embrapa, né, eu cito aqui as forrageiras, né, as pastagens que nós trouxemos da África lá nos anos 70 e 80, adaptamos e melhoramos para regiões aqui do Brasil Central, né? E hoje existem empresas que exportam essas forrageiras, né, e que, enfim, são utilizadas ali para alimentação animal, né? E tem uma frente agora nessa missão que eu mencionei no bloco anterior, Sara. Eu estive no Egito, que é um país com mais de 100 milhões de pessoas, que importa, é um dos maiores importadores de trigo
né? E a guerra na Ucrânia trouxe uma preocupação muito grande aos egípcios, né? E nós falamos do trigo tropical, né? A Embrapa desenvolveu um trigo tropical que se adapta à região aqui do Brasil Central. Inclusive, nós colhemos trigo tropical em Roraima também, falamos muito sobre isso, né? E os egípcios se interessaram muito, né? E nós colocamos as empresas brasileiras que produzem sementes de trigo tropical, que são parceiras da Embrapa, em contato com os egípcios e provavelmente agora eles já vão começar a testar os materiais da Embrapa para trigo tropical no Egito, né? Então, é um conjunto de tecnologias, é um conjunto de ações, né, que tem aí contribuído, né, para a produção aqui, para a exportação e também para materiais adaptados e que podem contribuir para a segurança alimentar e nutricional em vários países do mundo. Que legal. Presidente Celso, ainda dentro dessa temática de segurança alimentar, né, do trabalho da Embrapa, a gente sabe que a empresa ela receberá um prêmio internacional da FAO pela contribuição para a Agenda 2030. Quais que são as principais contribuições? Algumas você já citou aí na resposta anterior, mas só para complementar. Sim, nós ficamos muito felizes de ter sido escolhidos para receber esse prêmio, que é a maior honraria concedida pela FAO, né, para qualquer instituição ao redor do mundo, né, dessa Agenda 2030. Né. Esse trabalho desenvolvido pela Embrapa, ele contribui, né, de forma transversal, né, para reduzir a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que as pessoas em todos os lugares do mundo possam desfrutar da segurança alimentar, né, que é sinônimo de paz social. No ano de 2020, esse prêmio da FAO ele avaliou as ações de várias instituições em todo o mundo, né, em 2020 e 2021, e como as ações dessas instituições em todo o mundo estavam conectadas à Agenda 2030. Né? Em 2020, 140 tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, né, foram alinhadas a 81 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E em 2021 nós demos um salto, né? Nós quase que aumentamos em 50% a quantidade de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mais de 50% na verdade, né? Alinhamos aí 156 tecnologias a 131 metas do ODS, né? Então, ficamos muito felizes, né? E agora no próximo dia 13, o diretor Tiago Ferreira, aqui da Embrapa, vai nos representar lá em Roma para receber esse prêmio, que não é um prêmio da Embrapa, né? É um prêmio do agro brasileiro, é um prêmio do Brasil. Legal. Presidente, antes da gente ir para os nossos quadros aqui do Planeta Campo Entrevista, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está há exatos 6 meses pós-COP26 e 6 meses aí um pouquinho menos da COP27. O que dá para avaliar do Brasil aí durante esse momento agora de meio do caminho? Eu tive a oportunidade de voltar a falar com o presidente da COP26, né, com o senhor Alok Sharma, né, e agora, recentemente, agora em 2022, e o cumprimentei pelo trabalho lá de Glasgow, né, mas levei ao conhecimento dele da nossa frustração de não ver a agricultura mais inserida na agenda da COP26. Né? Falou-se muito em energia e questões ali acessórias, né? E falou-se muito pouco em agricultura. E a agricultura brasileira, nós temos demonstrado para o Brasil e para o mundo que a agricultura brasileira ela é parte da solução e não parte do problema da mudança climática. Então, antes agora da COP27, que vai ser no Egito, em Sharm el-Sheikh, né? Nós já estamos aí aquecendo os motores. Tive a oportunidade de ir lá no Cairo conversar com alguns interlocutores que vão estar envolvidos, né, e voltei a reforçar do nosso interesse de que a agricultura possa estar mais na agenda da COP27 e que nós possamos o Brasil possa mostrar para o mundo das tecnologias que são descarbonizantes e que contribuem para a adaptação e mitigação a mudanças climáticas. Legal, presidente. Agora a gente passa então para um dos nossos quadros aqui do Planeta Campo Entrevista, que é a nossa nuvem de tags. Aí na tela a gente vê já algumas palavras, né? Ou expressões que estão ligadas à sustentabilidade, trazendo diferentes temas. A gente tem o ESG, metano, impacto social.
Acordo de Paris, carbono zero, diversidade, agropecuária regenerativa e mais algumas. Eu queria que você escolhesse uma delas e me dissesse o porquê dessa escolha. O critério também é seu. Tá bem. Eu vou escolher metano, porque o metano ele está conectado aí a uma série de outras palavras, né? Que estava ali acordo, pacto global, gases de efeito estufa, e tem relação com a nossa última pergunta, Sara. Na COP26, o Brasil assinou, junto com outros 105 países, se não me engano, né, o Pacto do Metano, que é, até 2030, uma ambição global de se reduzir a emissão de 30% do metano com base nas emissões de 2020. Né? Obviamente que não é reduzir a emissão do Brasil em 2030, mas o Brasil vai fazer parte dessa ambição global de redução em 30% da emissão de metano, né, que é um gás de efeito estufa que tem, inclusive, maior impacto nas mudanças climáticas do que o próprio CO2. Naquele momento ali, houve uma certa, vamos dizer assim, preocupação, né, do Brasil se nós conseguiríamos atender essa demanda e, com muita tranquilidade, depois de conversar com os nossos pesquisadores, nós vemos que o Brasil e a Embrapa, nós já estamos avançando em duas frentes. Né? A primeira é a questão da mitigação, né, das emissões, né, em três pilares. Né? O primeiro pilar, né, é o melhoramento genético vegetal, porque nós estamos desenvolvendo pastagens mais adaptadas e mais digeríveis, vamos dizer assim, pelos animais. Então, quando o animal digere mais facilmente o pasto, produz menos metano. O segundo pilar é melhoramento genético animal, né? Então, nós estamos reduzindo o tempo que os animais ficam no pasto e, com isso, produzem menos metano. Né? E o terceiro pilar aí dessa parte de mitigação é o uso de aditivos na ração dos animais, né, que contribui também para a redução do metano. E, além da mitigação, nós temos a adaptação. E os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta têm contribuído para a questão dessa adaptação. Então, o Brasil, eu não tenho dúvida, vai cumprir a sua parte nesse acordo global do metano. Que bom ouvir isso. E agora, para encerrar, então, a gente vai trazer aquele nosso quadro que convida aí você de casa para refletir e convida também o nosso entrevistado a refletir. Celso Moretti, como é que você imagina que vai estar o nosso planeta em 2032? Conta para mim. Olha, Sara, nós vamos ter aí mais de 8 bilhões e meio de pessoas, né, um grau de urbanização ainda maior, né, padrões de consumo diferentes, né, então nós vamos ter que ter mais água, mais energia e mais alimentos, né, da ordem de pelo menos 30% maiores do que hoje. Né? A Embrapa ela já vem se preparando, nós acabamos de lançar no nosso aniversário agora de 49 anos o documento Visão de Futuro da Agricultura Brasileira, e ali aparecem 8 grandes mega tendências, né? E eu cito aqui 3 que já estiveram aqui na nossa conversa, né? A questão da sustentabilidade, então acho que vai haver uma maior demanda, né, por sistemas de produção mais sustentáveis, né, mais amigáveis ao meio ambiente, quer dizer, produzir com proteção ambiental. A questão da adaptação às mudanças climáticas, ela vai estar também aí no centro da agenda até 2032. A agricultura digital, isso eu não tenho dúvida também que vai seguir sendo importante e vai nos ajudar a produzir mais com mais sustentabilidade. Né? E para fechar um último ponto aqui, a questão da biorrevolução. Né? As tecnologias biotecnológicas, a transgenia, a edição genômica vai continuar tendo um papel importante para produzir plantas melhores, mais adaptadas, mais produtivas, para trazer segurança alimentar para todo o globo. Celso Moretti, presidente da Embrapa, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco e atender o nosso pedido, viu? Obrigada mesmo e até mais. Obrigado, Sara. Prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E com isso a gente encerra o Planeta Campo Entrevista de hoje. Até o próximo.